Oi, gente. Boa tarde. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem, vendo a nossa apresentação aí. Hoje é o nosso segundo aulão de Sociologia de 2024 e o primeiro aulão já está disponível lá no YouTube do Prime Grandes, né? E a gente também teve um encontro na monitoria. A gente participou ali de uma monitoria durante a semana, na parte da noite, em que o principal foco da monitoria é tirar as dúvidas de vocês. Então, quem tiver mais dúvidas e quiser compartilhar elas, pode mandar, caso queira, em algum dia, no WhatsApp mesmo, no grupo, ou também começar a frequentar as monitorias, tá bom? Fica aí o convite para vocês. Cada semana tem um foco. Uma semana seria humanas, a outra semana ciências, a outra semana exatas, depois linguagens e tudo mais. Então, gente, aqui embaixo está escrito Camila, mas para quem não sabe, meu nome é Lígia, eu sou a professora de Sociologia de vocês. Camila é a nossa coordenadora que emprestou o perfil para a gente poder gravar aqui as aulas. E, então, começando pelo que a gente já viu, os conceitos sociológicos que a gente já viu no primeiro aulão e aprofundou na monitoria são o de fato social, do Emile Durkheim. Fato social seria aquele fato totalizante pertencente a toda e qualquer sociedade. Então, colocamos aí dois exemplos, a religião e o esporte. O segundo conceito sociológico que a gente trabalhou é o de ação social, com o autor Max Weber, em que a gente trata principalmente sobre controle formal e controle informal, que são relações de poder dentre os espaços que a gente frequenta, principalmente o trabalho, a igreja, a escola. Até na aula que a gente tratou sobre isso, o exemplo dado foi você ser contratado para fazer um trabalho, e quando você chega lá para trabalhar, você percebe que aquilo que te informaram sobre o trabalho é pouco comparado com as tarefas que você de fato tem que fazer. Então, um exemplo seria uma babá que é contratada para cuidar dos filhos, cuidar, né, das crianças e acaba tendo que tratar dos animais domésticos daquele recinto, né, daquele domicílio que a pessoa está trabalhando. Isso é um exemplo de controle informal, porque não necessariamente a pessoa que está trabalhando está numa condição de negar ou de se impor, enquanto as tratativas que a pessoa está passando por você, né? E o último conceito foi o de luta de classes, do Karl Marx, sobre trabalho produtivo, improdutivo, a classe burguesa, a classe do proletariado, que seriam os trabalhadores, a burguesia enquanto os opressores, donos dos meios de produção, tudo isso a gente tratou no primeiro aulão. E aí, para dar continuidade aqui no que a gente está estudando, eu fui pesquisar os assuntos que mais caem no Enem, porque eu sempre faço o curso de Sociologia voltado para aquilo que é pertinente, né? Então, até agora a gente cobriu esses conceitos sociológicos, que são 5% só das questões que caem sobre isso. O que a gente vai começar a tratar agora? São os movimentos sociais, como o movimento feminista, os movimentos de gênero, o movimento negro e os movimentos agrários urbanos, como agora lá no Rio Grande do Sul, seguindo todas as circunstâncias desastrosas que o Rio Grande do Sul está passando, e muito difíceis, estão sendo mencionadas nas redes sociais o MST e o MTST, com as cozinhas solidárias. Então, esses são exemplos de movimentos agrários e urbanos que atuam principalmente nesses momentos e nessas lacunas aonde
o Estado não chega, a iniciativa privada não chega. Então, eles são muito importantes e muito relevantes. Só que para isso, a gente precisa dar um outro salto para entender o seguinte: quando a gente está tratando desses movimentos sociais, movimento negro, movimento feminista, nós estamos falando de reivindicação. A forma reivindicação, né, que é esse substantivo feminino, ela é. Aí embaixo está escrito ação intentada para reaver propriedade na posse ou usufruto de outrem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer tomar para si o que já é seu. Para mim, essa é uma definição mais simples, assim. Então, tomar para si o que já é seu. O que já é seu, né? Aqui no Brasil, nós, enquanto cidadãos, temos certos direitos. Direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, direito a ter sua propriedade particular, direitos inúmeros. Então, seria tomar para si aquilo que já é seu. No caso do movimento negro, nós estamos falando sobre direito à vida, direito civil, direito à autoestima, direito a ingresso na faculdade, quando a gente está tratando de educação. Um exemplo é as cotas para pessoas negras, indígenas, que já são vigentes no Brasil. Quando a gente está falando sobre movimento feminista, estamos falando sobre direito à vida, direito ao trabalho, direitos também inúmeros. E aí, como é que esses espaços são reivindicados? A gente pode usar o exemplo do fato social esporte, cujo espaço do futebol, principalmente, aqui no Brasil é muito comum, e recentemente houveram aberturas do jogo, naquele momento em que as pessoas cantam o hino, os jogadores entram em campo, houveram protestos da seleção feminina por acusações de assédio, que o técnico, né, estava sendo acusado, e as jogadoras se uniram e estavam reivindicando esse espaço e esse direito, que no caso delas é o direito de frequentar seu treino e os seus jogos sem sofrer assédio. Então, esse é um exemplo do como a gente vai poder pegar coisas que acontecem e exemplos que acontecem em jornais, reportagens, e usar isso para definir, de acordo com alguns conceitos sociológicos, o que está acontecendo. Então, beleza. Esse vai ser a intenção do que a gente vai fazer aqui no curso de sociologia daqui em diante. Só que para isso, a gente vai precisar dar uma recapitulada. Quando a gente falou sobre Revolução Francesa, eu contei para vocês que houve a tomada da Bastilha, que era a prisão onde eram detidos os inimigos da corte francesa. Nesse momento em que eles vão na França, os súditos vão lá, se rebelam, eles instauram uma república, pegam todos os membros da corte e ou guilhotinam ou prendem. O que eles estavam pedindo, reivindicando, eram os direitos do homem e do cidadão. Junto com todo esse episódio da Revolução Francesa, vem uma grande instabilidade política e econômica que abre as portas da França para o golpe 18 de Brumário, em que Napoleão Bonaparte se torna novamente um líder autoritário, dentro desse espaço em que as pessoas estavam pedindo por direitos e liberdade. E o que seriam esses direitos? Direito a poder ter uma propriedade, uma vida, direito a ter comida, faltava comida devido ao grande acúmulo de recursos que os nobres e toda essa aristocracia, incluindo o clero, que seriam os membros da igreja, estavam acumulando sem redistribuir isso para os seus súditos.
Então é isso que causa o movimento mais sangrento, eh, o primeiro mais sangrento, não foi o único, em torno dessa reivindicação de direitos do homem. Só que aí, a gente tem uma bela de uma era esse o momento em que eu diria para vocês, assim, qual é o que vocês veem aí enquanto contradição? Porque o que que acontece? A França, não sei se vocês lembram, a França também, junto com a Espanha, a Holanda, com Portugal, a Inglaterra, todos esses países são países colonizadores. Então eu pediria para vocês passarem alguns minutos tentando resolver essa questão que eu coloquei aí para vocês, em que a gente vai encontrar uma certa contradição. Por quê? Napoleão Bonaparte fez guerras em toda a Europa, com o objetivo de espalhar os ideais da Revolução Francesa. No entanto, em 1804, manda tropas ao Haiti para recuperar o controle da colônia. E essa decisão ela reflete o impasse entre. Então, as alternativas aí, eu já vou dar a resposta, então, se vocês quiserem tentar, pausa o vídeo e aí tenta e depois vê se a resposta está certa. Mas enquanto os franceses estavam lá reivindicando seus direitos, eles também eram um país colonizador que estava privando de direitos um país inteiro, que é, aqui no exemplo, o Haiti. Então, a resposta aqui não seria entre os americanos e os haitianos. Não seria também entre os sans-culottes e a elite francesa. Não seria entre a burguesia e o exército, mas seria entre esses ideais iluministas. O que, que é o iluminismo? São essas ideias de que só o estudo, apenas esse saber lúdico, iluminado, viria a junto com aquele positivismo que a gente estudou do Comte, né, e só esses ideais moveriam a sociedade para um ideal progressista, então tudo na direção do progresso. Só que progresso para quem e progresso para quê? Porque, como aqui na questão está sendo apresentado, existia um impasse, né, existia uma contradição entre esses ideais iluministas que, para o povo francês, e para a França, nós queríamos liberdade e queríamos direitos do homem e do cidadão. Agora, quando se falava desses direitos nas colônias, aí a história mudava, porque existe uma outra dinâmica, e essa dinâmica se chama colonialismo, em que um país se coloca acima do outro para utilizar esse outro país para alguns fins. Então, fins de exploração mercantil, fins de exploração da terra agrícola, né? Então, existe uma contradição aí. A gente pode observar hoje em dia essa contradição também com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também é uma nação que prega esses ideais de liberdade, igualdade. Entretanto, é um dos que mais financiam as guerras que nós temos no mundo. A guerra principal hoje em dia é na faixa de Gaza, mas também na Ucrânia, em regiões africanas, de África, né? Então tem outros locais em que a gente e outros tempos, como hoje em dia, que a gente consegue ver essa contradição. Então aí vamos ver um pouco, voltando de novo, né, passando sobre a Revolução Francesa até a Revolução Industrial. Qual que é a chave aqui que geralmente cai nos vestibulares sobre a Revolução Industrial? Esse aqui já é matéria nova. Eu passei todo esse tempo só para a gente dar uma recapitulada e entendendo a dinâmica social por trás desses eventos. Na Revolução Industrial, antes dela, a gente tinha um modal energético. Hum, Desculpa, gente. Muito seco aqui em BH. Não sei se aí onde vocês estão tá seco também, mas aqui tá muito seco. Então,
existia um modal energético baseado na madeira, na retirada e queima de madeira. Quando vem a Revolução Industrial, a gente começa a produzir máquinas a vapor. Então, tem a extração do carvão, que vem com a mineração, e mineração, assim, das colônias, por isso que a gente tinha que falar das colônias antes. Então, os países desenvolvidos mandam maquinário para os países colonizados para a gente extrair o carvão. E esse carvão, junto com o crescimento intelectual, né, da tecnologia que vem se aprimorando nesse século, aqui a gente passou do século XIX para o XX, tá? 19 lá, 18, 19, né, a Revolução Francesa, aqui a gente já está no século XX com a Revolução Industrial. E aí, quando a gente extrai esse carvão, a gente produz máquinas a vapor e começa a entender que uma máquina produz muito mais do que um ser humano. Então, a gente pode por seres humanos para operar máquinas e dar um salto tecnológico e produtivo, um salto de produção, de números de produção muito grande, que representaria uma hegemonia para a Inglaterra. Aqui na primeira Revolução Industrial, a gente está falando basicamente de Inglaterra. E esse poderio econômico, tecnológico, ele também leva à maquinofatura, que seria essa produção de coisas através das máquinas, e não artesanal, mas manual, que também gera consequências que a gente vai ver até hoje. Então, a primeira delas é o êxodo rural, as populações que se concentravam em atividades agrícolas, e ainda naquela dinâmica servil, não sei se vocês lembram do feudalismo, vocês devem ter visto em história ou em geografia, mas essa dinâmica servil é como a população está indo das zonas mais periféricas, né, do campo, para as cidades, em que o trabalho ele passa a ser assalariado, ou seja, remunerado, começa a receber um dinheiro pelo tanto de tempo trabalhado, a gente começa a ter um aumento enorme da produção. E aí viria a questão aí para vocês, que é: se a gente está aumentando essa produção, se as pessoas estão saindo do campo para vir para a cidade e estão ganhando dinheiro, né? E elas querem comprar as coisas que elas estão produzindo. Só que a produção virou tanta, tão grande, tão é, complexa, que precisava de um escoamento. Eles precisavam ter pessoas para comprar, porque não tinha mais para quem vender, porque os trabalhadores ganhavam pouco e não compravam com a quantidade e o ritmo que era esperado. Então houve uma pressão da Inglaterra em que para que as colônias na América, principalmente, fossem abolir a escravidão. Por quê? Não porque os direitos das populações escravizadas e das populações indígenas escravizadas, eles estavam sendo atendidos. Não era por isso. Foi por uma lógica mercantilista, uma lógica de que essas pessoas iam servir de consumidores. Era essa a mudança que foi observada pela sociologia. Não foi por conta dos aumentos dos direitos civis, pelo iluminismo, pelas ideias, porque se fosse por isso, a escravidão deveria ter sido abolida muito antes, porque os protestos, aqui no Brasil a gente tem as revoluções, a gente tem as revoltas, se vocês quiserem pesquisar Canudos é uma dos exemplos mais utilizados aqui no Brasil como oposição às ideias coloniais. Essas pessoas que se opunham e que lutavam contra, elas já existiam. Não foi porque elas estavam reivindicando seus direitos que a escravidão foi abolida. Foi por uma necessidade de consumo, tá bom? Beleza? Até aí tudo bem?
Então, a gente tem aqui, vou pedir até para vocês pausarem novamente, caso vocês queiram tentar, que podem tentar fazer por aqui, né, por enquanto, mas eu vou dar a resposta já. Ou seja, a partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial e o nascimento dessa classe proletariada, que eram as pessoas trabalhadoras, cresceram as pressões por uma maior participação política, a urbanização se intensifica, recriando uma paisagem social muito distinta da que antes existia. Aqui ele coloca um toque de clássicos, né? Marx, Durkheim e Weber. Se vocês quiserem uma dica para o Enem, sempre lê essa parte aqui de baixo, porque ela é muito, assim, muito esclarecedora. Às vezes a resposta vai estar ali, por causa da data, por conta do órgão que disponibilizou aquilo, depende. Nesse aqui, as mudanças citadas foram conduzidas principalmente pelos atores sociais. Campesinato e artesãos eram os camponeses que estavam conseguindo recriar essa paisagem social é muito distinta. Era a realeza e os comerciantes? Talvez, eu ficaria entre essa e a outra. Igreja e corporações de ofício é o mais distante. A igreja pouco queria que as coisas mudassem. Ou, como é a resposta, a burguesia e os trabalhadores assalariados. Então, recriou-se essa paisagem social muito distinta da que havia antes, que era a lógica servil camponesa, por conta dos direitos da burguesia em vender e dos direitos dos assalariados, que eram os trabalhadores, de comprar. Era esse o direito que interessava, e não os direitos que a gente vai trabalhar em seguida. Beleza? Então, a gente entra depois aqui na globalização. Eu não sei se vai dar tempo agora de eu fazer tudo isso, porque eu esperei um pouquinho para a galera entrar. Então, o que que acontece, né, com a globalização? Toda essa dinâmica que a gente estudou até aqui, ela vai se intensificar. Então vai ficar mais intensa. A gente troca informações com um fluxo mais intenso. A gente ultrapassa as barreiras geográficas num fluxo mais intenso. Por isso que na pandemia de Covid-19, numa escala de 3 meses entre descobrirem o vírus em Wuhan, em dezembro, ali no final, até março, quando as coisas fecharam todas, 3 meses de globalização foi o tempo do vírus chegar no mundo inteiro. No mundo inteiro, a gente tinha exemplos de que aquilo estava pipocando. Então, 3 meses. Isso já foi, tanto visto, quanto detido, quanto não, detido mais ou menos, né, quanto mitigado, né. Houveram esforços para que parasse de circular, portanto, pararam de circular as pessoas. Então, existe uma relação, igual a gente estuda aqui na sociologia, de interdependência. Só que na globalização, essa interdependência, ela se intensifica e ultrapassa barreiras que a gente nunca havia visto antes. E aqui, na verdade, a intenção aqui da gente falar sobre globalização é eu mostrar para vocês sobre a quantidade. Aqui é a quantidade de indústrias. Então, lembra que eu tinha falado para vocês que os países começam a se industrializar, começam a aumentar a produção. Só que a gente pode ver, numa dinâmica internacional, que essa produção ela é diferente. Existem países que ainda obedecem, outras lógicas, que ainda são imperialistas, coloniais, extrativistas. Então a gente tem, ó, vou mostrar para vocês aqui, o hemisfério norte, aqui, norte, o a América Latina, de certa forma,
Essa parte da Austrália, Nova Zelândia, os tigres asiáticos, Taiwan, Filipinas, Indonésia, as ilhas aqui, né, com uma intensa, aqui tá vendo, produção industrial. Então, entre azul, verde e roxo, são os países com a maior produção industrial. Só que a gente começa a ver que aqui nessa parte da Ásia, aqui no continente africano, Oriente Médio, uma parte aqui mais para onde a gente tem a extração de petróleo mais intensificada. Esses países e essas regiões, elas ainda apresentam, eh, globalmente, outro papel na cadeia de produção mundial, que é o papel de fornecedor de matéria-prima. O Brasil aqui está em roxo, o que coloca a gente aqui entre 80 e 60, né, por cento em serviços. Então, porque aqui também eu não sei se vocês notaram, gente, esse aqui é de serviços, indústria e agricultura. Então a gente vai ver que o continente africano está muito focado na agricultura. O Brasil aqui está generalizado numa indústria serviços ali. Só que quando a gente fala, por exemplo, do que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, o Brasil, dependendo da região, ele tem o seu modal econômico baseado em outra relação de produção e de extrativismo, por exemplo. Aqui em Minas Gerais, a gente tem mais a extração de minério. E agricultura, de pequenos comerciantes leiteiros, pessoas que produzem carne bovina, carne suína, é, aves, trabalham com frango, com granja. O Rio Grande do Sul, era um estado, tô dizendo era no passado, porque vai mudar tudo que a gente viu, né, acontecendo, porque não sei se vocês chegaram a ver a dimensão do estrago que as mudanças climáticas causaram. E as mudanças climáticas, junto com a negligência dos poderes público, estadual e federal e prefeitura, porque eles foram avisados de que isso poderia acontecer, e não é o primeiro ano que o Rio Grande do Sul sofre com chuvas intensas e alagamentos, e as pessoas perdendo suas casas e seus pertences. Então não podemos colocar só, assim, a culpa nas chuvas. O Rio Grande do Sul era um estado muito forte em indústrias e agricultura de pasto, carne bovina, produção aviária, então produção de granja, de ovos. E aí o que aconteceu nesse estado implica numa retirada dessa equação de uma quantidade significativa de recursos e pessoas que estavam atuando nessa cadeia de serviços e da agricultura e da indústria. A maior parte não, acho que 90% das indústrias do Rio Grande do Sul alagaram também. Então as perdas não foram só para a população que perdeu suas casas. As pessoas perderam o seu bem viver, assim, o seu trabalho, seus carros, todo o seu translado, então, da onde elas iam para onde a família morava, né, onde elas trabalhavam, para onde elas iam visitar, tudo isso mudou, se alterou. Então não tem como a gente considerar que esse gráfico aqui que eu mostrei para vocês, ele é, assim, vamos dizer assim, a Índia ela ainda está numa parte aqui de serviços barra agricultura, porque é um país atrasado. As pessoas usam muito essa expressão, países atrasados. Um país nunca é atrasado porque ele quer ser atrasado. A gente, enquanto escala mundial, representa um papel dentro dessa dinâmica econômica. Então, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre direitos, e aí eu gostaria que vocês tivessem muito em mente que esses direitos que as pessoas reivindicam,
eles não são desconectados dessa dinâmica de produção global e eles também representam, dentro das suas bolhas, dentro ali do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, ali dentro, outras dinâmicas. Então, pode ser que a gente tenha uma. Pode ser não, vai acontecer agora, por exemplo, que a gente vai ter refugiados climáticos dentro do Brasil. Mas a gente já tem uma das coisas que as pessoas estão dizendo muito, né? Nós vamos ter refugiados climáticos agora, vamos ter que lidar com esse problema. Nós já temos refugiados climáticos. As populações da América Latina, que vêm para o Brasil em busca de melhores condições de emprego, de habitação, de escolaridade, essas pessoas já são refugiadas climáticas, de certa forma. Existem outros motivos que fazem as pessoas migrarem, mas as condições e as consequências das mudanças climáticas é uma grande parte dessa porção que gera outras dinâmicas, novas dinâmicas de ação social, de mudança de ambiente, mudança de emprego, mudança de habitação. Todos esses países, por exemplo, do continente de África aqui, eles podem estar representando aqui a agricultura porque a sua condição climática ali é favorável. Agora, se eles puderam se industrializar, conseguiram se industrializar, isso não é somente por uma vontade daquele país. É também uma consequência do que tem disponível naquele momento. Disponível, eu digo assim, esse país tem dinheiro para investir nisso? Ou esse país ele vai passar uma dificuldade por conta de um outro motivo e não vai poder fazer isso nesse momento? Então, quando a gente fala sobre as mudanças climáticas, sobre a globalização, o mundo está num pacote, só que esse mundo não sofre da mesma forma com essas. Aqui eu tenho um gráfico, outro gráfico aqui, sobre quais são os países mais vulneráveis. Então, se as pessoas estão habitando aqui no Brasil nós estamos na cor laranja. É o seguinte, esse gráfico. Quem está com menos risco de ser vulnerabilizado, de acordo com as mudanças climáticas, ou mais risco. Então, vocês podem ver que quando a gente sobrepõe um gráfico no outro, a porção sul, que é aquilo da Ásia, África, América Latina, está muito ligada com a parte aqui menos industrializada, né? Ou com menos recursos. Na verdade, existem recursos, é só por conta de outras circunstâncias que aí nós iremos tratar nos próximos capítulos, que a nossa aula já está chegando ao fim, mas são circunstâncias de, primeiro, a população daquele país tem condição de ter horas de trabalho para poder ir reivindicar seus direitos. Aquele país ele tem uma corrupção muito intensa, tem um poderio militar na mão de quem? Como é, como são as dinâmicas de aquisição de novas tecnologias? É um país que tem universidades, educação? Como são esses processos de reivindicação desses direitos? Como a gente vai entender isso nos próximos capítulos. Beleza, gente? Então, ficou aí duas questõezinhas durante a aula. Eu vou deixar dessa vez mais um linkzinho para vocês tentarem algumas questões, tá bom? Sobre globalização e mudanças climáticas. E eu espero ver vocês da próxima aula. Um beijo, tá? Uma boa semana. Bons estudos!